O grande conflito. O grande conflito. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar com todos vós esta manhã, neste dia, sexta-feira, dia de preparação para o fim de semana que se aproxima, o sábado santo do Senhor. Que alegria nós podermos estar novamente aqui conectados para junto podermos estudar a palavra do Senhor. Tudo quanto queremos aqui é que o Espírito do Senhor possa nos conduzir e humildemente possamos aceitar a vontade de Deus para cada um de nós. Amigos, como sempre, nós convidamos a todos nossos amigos inscritos e aqueles que são novos no canal a contribuir conosco, auxiliando-nos através de compartilhamento do nossos vídeos nas redes sociais, deixar o like, deixar o comentário e, acima de tudo, fazer com que mais pessoas conheçam o Evangelho. E através desse canal, Deus tem abençoado a vida de muitas pessoas. Eu acredito que também será uma bênção para todos que nos auxiliarem em divulgação deste projeto. Vamos orar para que nós possamos saltar para o nosso assunto de hoje. Eterno amado Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela bênção, pelo cuidado, obrigado pela proteção, obrigado por nos proteger durante a semana. Estamos aproximando mais um fim de semana e queremos continuar a estudar a Tua palavra e pedir que Teu Espírito possa guiar a nossa mente, nosso coração, ajudar-nos a ser humildes, mansos e, acima de tudo, aceitar a Tua vontade para este tempo. Fique conosco e cerca-nos com a presença dos teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando o capítulo 7 do livro Grande Conflito. Estamos no fim. Este é o nosso penúltimo subtema do capítulo 7 e amanhã estaremos finalizando o capítulo 7. Pareceu longo e extensivo, mas como nós aqui estudamos em trechos, passo a passo, dá para que possamos sentir alegria e desejo de continuar a ouvir esta palavra, esta mensagem. Vamos ao nosso assunto agora? Muito bem, o nosso tema de hoje vamos falar sobre ameaça de excomunhão. Bem, nós falamos de que a igreja não deu mole para Martim Lutero. Enviou uma bula e ele queimou esta bula e considerou esta bula como se fosse a condenação de próprio Cristo. E a seguir vimos que outras pessoas se uniram à igreja também, acusando Martim Lutero, e então vem a ameaça de excomunhão. Sabemos que excomungar alguém, ontem nós vimos isso, excomungar alguém da igreja, naqueles tempos, naqueles dias, era algo terrível, era algo considerado como se fosse mesmo ser cortado do próprio céu. A igreja tinha tanto poder que, quando era dirigido uma bula comunicando a excomunhão de um membro, até os reis, os monarcas tremiam. Então, uma luta séria acaba de começar. Até aqui, dizia Martim Lutero, apenas tenho estado a brincar com o Papa. Iniciei esta obra no nome de Deus, ela se concluirá sem mim e pelo seu poder. Sim, porque Martim Lutero não concluiu a reforma. A reforma continua até nos dias de hoje, ainda a reforma protestante. Pode acabar como instituição, como ocorreu no ano 2017, que a Igreja Luterana fez o seu pacto de aliança com a Igreja Católica, declarando que acabou o protestantismo, mas quando nós estudamos a palavra de Deus e entendermos o conflito entre o bem e o mal, o protestantismo ou o protesto não acabou, porque só termina quando Cristo acabar com o pecado, né? Então, Martim Lutero disse bem claro: eu estive a brincar com o Papa. A partir de agora, não. As coisas têm que tomar outro rumo. As acusações dos inimigos que dele zombavam pela fraqueza da sua causa, Lutero respondia: quem sabe, se Deus não me escolheu e chamou,
E se eles não deverão temer que, ao desprezar-me, desprezem ao próprio Deus? Estas eram a resposta de Martim Lutero. E é claro que quando nós estudamos profundamente, percebemos que ele era um homem usado por Deus para despertar tanto a igreja quanto o mundo. Mas a igreja rejeitou, os seus líderes rejeitaram, o acusaram e, ao mesmo tempo, estavam desprezando o próprio Deus. Martim Lutero continuou dizendo que Moisés esteve só na partida do Egito. Elias esteve só no reino de rei Acabe, né? A ponto até de Elias dizer, só fiquei eu, Senhor. Mas o Senhor disse, não, Elias, ainda tem 700. Mas no momento do conflito, apenas Elias enfrentou o rei, né? Isaías só em Jerusalém, Ezequiel só em Babilônia. Então, Martim Lutero, olhando para esses homens do passado, a fé e a firmeza desses homens que enfrentaram o conflito só, apenas seguros no poder de Deus, seguros nas mãos de Cristo, ele também se assegurou firmemente nas promessas de Jesus. Deus nunca escolheu como profeta nem o sumo sacerdote, nem qualquer outra grande personagem, mas comumente escolhia homens humildes e desprezados, e uma vez mesmo o pastor Amós. Amós, nós sabemos que foi um profeta chamado boieiro, né? Trabalhava no seu campo, cuidando das suas coisas, e Deus chamou-o para ser profeta. Deus não chamou grandes homens de títulos para trazer reprovação, porque esses, pelas influências e pelos desejos de supremacia, nunca iriam reprovar o mal. Em todas as épocas, os santos tiveram que reprovar os grandes reis, príncipes, sacerdotes e sábios com perigo de vida. Claro, nós sabemos disso. Porque Isaías foi cerrado ao meio, segundo a história? Porque Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Porque João foi lançado no tacho de azeite a ferver? Porque foi desprezado na ilha do Pátimo? Porque Daniel foi lançado na cova de leão? Porque José foi lançado dentro de um cárcere? Porque muitos no passado sofreram? Apenas porque queriam manter-se do lado da verdade. Então, meu amigo, minha amiga, esta é uma lição para todos nós que queremos falar a verdade, de acordo com a Sagrada Escritura. Não esperemos favoritismo. Não me considero profeta, dizia Martim Lutero, mas digo que eles devem temer precisamente porque estou só e eles são muitos. Disto estou certo, que a palavra de Deus está comigo e não com eles. Então, Martim Lutero tinha certeza disso. E quando nós realmente temos a palavra de Deus cheia no coração, temos a verdade cheia no coração, não precisamos temer a muitos, como dizia os profetas no passado, né? Com eles têm o braço do homem, mas nós temos o braço de Deus. Nós precisamos agarrar a Cristo e só unicamente Ele. Entretanto, não foi sem terrível luta consigo mesmo que Lutero se decidiu a uma separação definitiva da igreja. Porque seja como for, Lutero cresceu, viveu, estudou, adquiriu conhecimento a partir da Igreja Católica Romana. Ele tinha o seu amor, o seu afeto pela congregação, pela igreja. E foi uma luta ter que separar. Separação não é fácil, mas tem que acontecer quando questão é a verdade. Por isso que Pedro disse: antes importa obedecer ao homem do que obedecer a Deus. E aqui diz-nos que foi aproximadamente por esse tempo que Martim Lutero escreveu: sinto cada dia mais e mais quão difícil é pôr de parte os escrúpulos que a gente já absorveu na meninice. É difícil tirar os hábitos que nós ganhamos desde a nossa meninice. Não é coisa fácil, né? Tem que ser uma luta quando ainda a questão é permanecer do lado da verdade. Oh, quanta dor me causou, posto que eu tivesse as Escrituras ao meu lado, o justificar a mim mesmo, que eu ousaria assumir atitude contra o Papa e tê-lo na conta de Anticristo. Isso causou-lhe uma dor terrível.
a não ser porque ele tinha a escritura ao seu lado. Era para ele algo horrível ter que dizer que o Papa é o anticristo. E, meus amigos, não é fácil também dizer isso, porque seja como for, nós temos afeição e olhar para uma pessoa e dizer a ele claramente, olha, a tua atitude, a tua forma de agir, o teu pensamento, as tuas ações representam anticristo. Representa que você está contra a verdade, contra os princípios. Não é coisa fácil. O próprio Jesus não foi fácil para ele reprovar os sacerdotes, reprovar os fariseus, os saduceus no seu tempo. Quais não foram as tribulações do meu coração? Essas são as expressões do que Martim Lutero sentia a ter que tomar posição do lado da verdade. Quantas vezes não fiz a mim mesmo, com amargura, a pergunta que era tão frequente nos lábios dos adeptos do Papa: só tu és sábio? Poderão todos os mais estar errados? O próprio Martim Lutero questionou e as pessoas perguntavam a ele: será que só tu é que és o único que está certo? Será que toda a maioria está errada? Meus amigos, pela palavra de Deus, mostra-se que a maioria, nas suas vezes, está errada. Se bem que hoje Satanás está fazendo um trabalho astuto de confundir a sociedade, criando minorias ou pequenos grupos, é, fazendo com que esses grupos pareçam grupos frágeis e que parece que o que eles pensam e acham é que deve ser a ideia de todos, fazendo entender de que uma vez que a minoria é que tem a verdade, então nós somos a minoria, nós temos a verdade e todos têm que submeter-nos. É como o caso desses grupos que atacam as famílias. Vocês devem entender o que eu estou a dizer. Que estão procurando introduzir ideologias nas escolas, no meio da sociedade, para destruir a família, para destruir o conceito de pai, mãe, avô, avó e essas coisas todas. É uma minoria. Se apegar-se à lógica de que a minoria tem sempre razão, a maioria não, então parece que eles têm razão, mas isso é astúcia de Satanás. A única que tem razão é a verdade. Como será se, afinal de contas, és tu que te achas errado e estás a envolver em teu erro tantas almas que então serão eternamente condenadas? Isso passava. Mas isso passava na mente de Martim Lutero. Era uma tentação que o diabo trazia para ele, para fazer ele desistir. Era assim, dizia ele, que eu lutava comigo mesmo com Satanás. Até que Cristo, por sua própria e infalível palavra, me fortaleceu o coração contra essas dúvidas. Graças a Deus, que o nosso Deus não nos deixa. Por isso, se ficarmos certos do lado da verdade, não precisamos temer. Deus nos fortalecerá. O Papa ameaçara Lutero de excomunhão e ele não se retratasse. Se ele não se retratasse, e a ameaça agora se cumprira. Apareceu nova bula, declarando a separação final do reformador da Igreja de Roma, denunciando-o como amaldiçoado do céu e incluindo na mesma condenação todos os que recebessem suas doutrinas. Tinha-se entrado completamente na grande contenda. Então, veio a segunda bula com condenação. Papa amaldiçoando as pessoas. Quando a palavra de Deus nos diz que ninguém devia amaldiçoar o outro ser humano, o único que tem o poder de amaldiçoar é só Deus. E Ele é o único que é o dono da vida. Ele é o Senhor da verdade, né? É Ele o único que pode fazer isso. E quando Ele faz pela sua justiça. Não porque Ele tenha prazer, que a palavra do Senhor diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais para condená-lo, a não ser que o ímpio escolha o caminho da condenação. Martim Lutero não escolheu o caminho da condenação. Martim Lutero escolheu o caminho da verdade. Mas a igreja o condenou. A igreja o tirou fora do círculo religioso. Prezado amigo, nós precisamos estar firmes e bem firmes na verdade, para que nos momentos difíceis
não sejamos tentados a afastar, a abandonar, a deixar. Eu quero convidar-te a orar, a pedir que Deus possa ajudar a cada um de nós aqui. Você que assiste todos os dias a esses estudos, fique firme. Tenha a palavra do Senhor no seu coração. Oremos. Deus amado, obrigado porque o Senhor esteve do lado do teu servo. O inimigo o tentou, a igreja o excomungou, mas o Senhor o aceitou e recebeu-lhe como filho. Obrigado porque temos essa promessa do Senhor, de que ainda que o mundo nos condene, o Senhor estará conosco. Ajuda-nos a permanecer firme do teu lado, a não vacilar e abandonar todas as dúvidas que o inimigo possa trazer para nos levar a duvidar do teu amor. Abençoa-nos com a tua presença constante. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Muito bem. Assim terminamos o nosso tempo aqui e o nosso próximo estudo será Se a mim me perseguiram. Fique conectado para o último estudo do capítulo 7 e até lá eu desejo-te desde já um bom fim de semana e um grande abraço, que o Senhor possa estar contigo. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.